Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos chamo, meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco através da Rádio Liberdade FM, que rezam com a gente através do canal no YouTube, vocês aqui presentes, nesta Igreja Matriz de Santa Luzia, em Havaiandava, nesta sexta-feira da sexta semana do Tempo Comum, hoje 21 de fevereiro, quando a Igreja nos recorda a memória de São Pedro Damião, bispo e doutor da Igreja, que teve essa grande influência e esta grande missão dada por Deus de renovar na santidade a vida do clero e a vida do povo de Deus. Celebrando a Eucaristia nesta sexta-feira, a palavra de Deus nos brinda com dois temas que são inseparáveis: o pecado, a doença, e a cruz, o remédio. Nós ouvimos na primeira leitura o pecado da Torre de Babel. E vocês poderiam se perguntar: qual é o crime em levantar uma torre? O crime não está na torre em si, mas aquilo que ela representa. Primeiro, o desejo de igualar-se a Deus na altura, o desejo de provar aos outros a sua própria soberba. É sempre assim. O pecado em nós, seja ele o pecado mais leve do dia a dia, ou seja ele o pecado mortal mais grave, ele é sempre um desejo de autossuficiência e uma oposição a Deus. Se eu posso estar à altura de Deus, eu não preciso mais de Deus na minha vida. É a grande tentação de Adão e Eva. O que disse a serpente a Adão e Eva? Não disse: comam e vocês terão uma pele mais jovem. Não. Se comerdes, sereis como Deus. Não precisarão mais viver debaixo da tutela de Deus. Ou seja, esta grande tentação que permanece em nós e ao nosso redor até os dias de hoje, a tentação de sermos nós o nosso próprio Deus, de sermos nós o nosso próprio ídolo,
Não é à toa que demônio em grego se chama eudaimon. Eu. Quando o nosso eu cresce demais, é sinal da nossa derrocada. Porque o caminho de Deus é sempre o inverso. Eu convido vocês a lerem a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, quando São Paulo aos Filipenses dirá qual foi o caminho que Cristo escolheu. Cristo, sendo Deus, esvaziou-se da sua glória, assumiu a condição de um escravo, teve a morte terrível da cruz e por isso Deus o exaltou. Ou seja, só é exaltado por Deus quem aceita o caminho do descimento com Cristo. Por isso Jesus hoje no Evangelho olha para todos nós, para mim, para vocês, sem exceção, e coloca uma condição para seguirmos a Ele. Esta condição qual é? Tomar a cruz de cada dia, renunciar a nós mesmos. O que é renunciar a nós mesmos? É aquela virtude bonita do Espírito Santo da docilidade. Já disse isso outras vezes, ser dócil não significa ser uma pessoa melosa. Docilidade é um nome bonito para uma coisa que nenhum de nós gostamos: obediência. Docilidade é imitar Maria, que diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Docilidade é o que fez São Pedro domingo retrasado no Evangelho. Senhor, em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Esta obediência a Deus, renunciar a nós mesmos. É muito fácil renunciarmos ao troquinho que a gente dá na coleta. É muito fácil renunciarmos a um pedaço de carne na sexta-feira. É muito fácil renunciarmos a um prazer diário. Mas difícil é renunciarmos a nós mesmos quando nós queremos ter razão em tudo, quando queremos colocar o nosso querer acima do querer de Deus. Por isso, só renuncia a si mesmo quem por primeiro é humilde. Senhor, eu não me basto. Senhor, eu sozinho não dou conta. Senhor, eu sou limitado. Aquela grande oração de São Francisco diante da cruz: Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Senhor do céu e da terra, e eu, um pobre vermezinho. Deus é imenso, nós somos muito limitados. E a renúncia nos faz abraçar a cruz nossa de cada dia. E aqui vai uma dica: ninguém precisa fabricar cruz para si próprio. Ela vem como consequência da nossa união com Deus. À medida que eu vou me unindo a Jesus, a cruz vai se tornando constante na nossa vida. Já Santo Afonso Maria de Ligório dizia: o que é de Cristo tem a marca da cruz. Seja aquela perseguição, seja aquela incompreensão, seja aquela alfinetada que a gente vai recebendo daqui e dali, que nos ajudam. Na hora dói. Dizer que a cruz é algo saboroso e delicioso, só um masoquista vai dizer isso. A cruz dói, a cruz pesa. Tem dia que a cruz cansa, mas por amor a gente a abraça. Veja o caminho da Via Sacra, e nós estamos nos aproximando da Quaresma. Nós contemplaremos o Salvador do mundo, que para nos dar o exemplo, quis cair por terra 3 vezes, mas mesmo caindo por terra, não deixou a cruz de lado e continuou andando sozinho, porque ele sabia que a cruz seria a porta para a ressurreição, que a cruz seria o sinal da vitória. Olha o que diz Jesus no final do Evangelho: alguns dos que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com poder. Quando é que o reino de Deus vem com poder? A nossa cabeça vai lá na segunda vinda gloriosa. Não, a hora que o reino de Deus chega com poder é a sexta-feira santa, porque ali Satanás é destruído.
É ali, é no altar da cruz, é ali no trono da cruz, onde Jesus é dito como o Rei dos judeus, mas na verdade é Rei dos reis, Senhor dos senhores. É ali, na morte do Filho de Deus, que o império do mal é aniquilado. É ali que o reino de Deus chega com poder e força. Por isso o diabo tem ódio de você, porque cada vez que um cristão de verdade, que abraça a sua cruz, chega num lugar, a sua presença é um exorcismo. Não precisa nem fazer o ritual, a sua presença de cristão é um exorcismo se você abraça a cruz, porque a tua vida na perseverança no bem, a sua vida na perseverança na oração, mesmo quando o mundo te persegue, desconcerta o capeta. Ele diz: mas como é que essa pessoa não desiste? Ao ponto de chegar uma hora e ele abrir mão de você. Mas padre, a cruz pesa tanto. Pesa, louvado seja Deus. São João da Cruz ensina: quem não busca a cruz de Cristo, não busca a glória de Cristo. Ah, mas eu queria uma vida sem cruz. Eu te dou uma receita ótima, fácil. Quer viver uma vida sem cruz? Encaminhe a sua vida para o inferno. Não confesse mais, não venha mais à missa, não reze mais, abandone Deus. Você não terá cruz nesta vida, mas terá uma eternidade sem Deus. É fácil. Sai do caminho do Calvário, você não terá mais cruz. Parece que assusta, mas a gente precisa dizer as coisas claras como são. Abraçar a cruz de cada dia e sentir a cruz de cada dia é o maior sinal que nós temos de que nós ainda somos de Deus. O profeta Ezequiel contemplou no Antigo Testamento: aqueles que forem marcados com a cruz são aqueles que pertencem ao nosso Deus. Então a cruz nossa de cada dia, ela vai nos ajudando a nos unir a Cristo, ao ponto de, quando chegarmos ao fim da vida, nós podermos dizer como São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que viveu em mim a vida inteira. Quando você foi rejeitado, você experimenta Cristo, que na sinagoga também, depois de proclamar que veio para o bem, as pessoas pegaram pedras para matá-lo. Quando você se sente cansado, você se une à cruz de Cristo, ele que na beira do poço de Jacó, ao meio-dia, revelou o seu cansaço e sua sede a samaritana. Quando você se sente abandonado pelos outros, você se une à cruz de Cristo, que também olhou no Jardim das Oliveiras e disse a São Pedro, Santiago e São João: vocês não foram capazes de ficar uma hora aqui comigo? Mas também, quando a gente experimenta a cruz de Cristo, a gente experimenta a companhia daquela que jamais largou Cristo, que é Maria. É Maria aquela que permanece com Jesus até o fim. Eu gosto de celebrar missa aqui nessa capelinha, porque eu fico de frente para o Calvário, Nossa Senhora das Dores olhando para o Cristo morto. Quem experimenta e abraça a cruz de Cristo, também experimenta o conforto de ter aos pés da sua cruz a Virgem Maria, como Cristo teve. E aí eu pergunto: quando a mãe da gente está perto da gente, a gente não fica mais seguro? Sofre, mas a mãe está lá. E a gente sabe que qualquer pipoco que dê, a mãe dá um jeito e ela resolve. Maria não vai tirar vocês e eu da cruz, como ela não tirou Jesus, porque ela sabe que a cruz é necessária para a glória. Mas ela estará ali, aos pés da nossa cruz, para nos dizer: aguenta firme, porque depois da Sexta-feira Santa, sempre existe um domingo de Páscoa. Peçamos hoje à Virgem Dolorosa, ela que acompanhou Jesus na alegria de Belém,
e na tragédia do Calvário, que ela também nos acompanhe, para que por nada, nem por ninguém, nós abandonemos a nossa cruz. E quando a cruz for pesada demais, que maravilha! O próprio Jesus se oferece como sirineu. No sacrário, ele olha para mim, para você e diz: vinde a mim, você que está cansado, e eu vou te dar descanso. Cristo aceitou a ajuda de um ser humano no caminho do Calvário. E a nós, seres humanos, é Ele que se oferece para carregar a parte mais pesada. Como não amar e como não seguir um Deus que nos ama tanto assim? Maria nos ajude e nos fortaleça na perseverança e na esperança. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre,